Graça e paz, amém? Amém. Os que vieram agora, graça e paz, amém? Amém. Louvado seja Deus, fico feliz em mais uma vez estarmos aqui nessa casa, onde Deus tem falado. Estivemos aqui numa vigília abençoada, onde Deus falou grandemente as nossas vidas. Fui impactado com aquela mensagem. Estamos aqui agora, já somos de casa, né? Já nos sentimos de casa. Ficamos alegres ali com a visita da igreja na cidade de Uber. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Quero pedir a Deus também pela vida do pastor desta igreja, pelo sacerdote desta casa, pastor Anderson, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, esse ministério, a sua família e todas as famílias desta casa. Amém? Se coloque de pé, você que assim o pode fazer. Se você estiver com a criança nos braços, pode ficar assentado. Se você tem problema de enfermidade, não pode ficar em pé, nós iremos orar por você e você vai ficar em pé. Aleluia. Abra sua Bíblia no 58º livro da Bíblia, Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11, vamos estar trazendo uma palavra que Deus colocou ao nosso coração, aleluias, para esta casa, nessa noite. Louvado seja Deus, que Deus possa estar falando ao seu coração, aleluias. Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1, todo aquele que encontrou, dá um glória a Deus bem forte, adorando ao Pai. Aleluias. Se você olhar, Apocalipse é o 66º, Hebreus é o 58º, então você vai contar aí alguns livros para trás e você vai chegar a Hebreus. Se você quiser começar de Gênesis, conta 57 livros, o 58º, você vai encontrar aí Hebreus. Aqui é onde Deus fala ao nosso coração profundamente. Leiamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Olha para o irmão que está do seu lado, põe essa mão abençoada no ombro dele e diga para ele assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pode se assentar, somente aqueles que falaram. Os que não falaram, fiquem em pé até o final do culto. Louvado seja Deus. Aleluias. Aqui quando a Bíblia ela está falando no capítulo 11 de livro de Hebreus, ela fala sobre a natureza da fé. E eu quero falar nessa noite sobre fé, mexer com o seu coração, para você entender a potência e o teor desta palavra. A Bíblia quando fala que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos ao monte: se retire e se atire no meio do mar, e isso vai acontecer segundo a nossa palavra. Eu quero, igreja, que você preste bastante atenção na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor não mente, a palavra do Senhor não volta vazia, a palavra do Senhor é poderosa em si mesmo. E se a palavra do Senhor está dizendo para a sua vida que se você tiver fé, você vai dar ordem ao monte e ele vai ter que se retirar, é porque isso tem que se cumprir na sua vida. Nós temos que entender a profundidade da palavra. Quando nós conseguimos captar aquilo que Deus deixou para nós aqui nesta palavra, nós olharemos para o monte do problema e começaremos a enfrentá-lo de frente e começaremos a profetizar contra ele. Eu quero, igreja, que você nesta noite abra o seu coração para grandes milagres na sua vida, porque a fé ela é capaz de resolver grandes coisas. A fé ela é capaz de resolver o natural, mas a fé que temos em Deus é também capaz de resolver o sobrenatural, porque a palavra do Senhor diz que se nós tivermos fé e levantarmos a nossa mão diante do enfermo, no poder da palavra que sai da nossa boca, este enfermo será curado. Aleluia! Aí vem aqui
aqui o escritor aos Hebreus e diz assim, para mexer com a nossa mente, para mexer com a nossa vida, para mexer com a nossa estrutura. Ele fala de algo parecendo algo tão difícil da nossa mente captar, que ele diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Meu amado, você pode entender a profundidade desta palavra. A palavra do Senhor está dizendo que nós temos que viver de sonhos, nós temos que viver de promessas. O que você tem esperado do Senhor? Quais os sonhos que o Senhor tem te dado? Qual é as promessas que o Senhor tem feito para a sua vida? O que você tem esperado para a sua vida, crente? Você tem esperado uma vida de mesmice ou você tem esperado uma vida de milagre? Aleluia. Eu entendo aqui, meu amado, que para que o milagre aconteça na nossa vida, nós temos que ter esperança, nós temos que esperar, porque a palavra diz que quando esperamos produz em nós paciência. Meu amado, muitas das vezes, por causa de não sabermos esperar, a nossa fé se esfria. Nós queremos o milagre para ontem, nós queremos o milagre para hoje, e muitas das vezes Deus quer nos provar para ver o tamanho da nossa fé. Por isso que dizem as coisas que nós esperamos. Espera mais um pouquinho, tenha paciência, não deixe o fator tempo tirar o seu milagre, não deixe o fator tempo fazer como Sara fez. Não abra mão da promessa que Deus tem para a sua vida, não passe o seu milagre para a mão da serva. Acredita, creia e espera com confiança no Senhor, que Ele é capaz e suficiente para te ouvir e te atender. A Bíblia diz assim: esperei com paciência. Eu vejo que nas igrejas de hoje, uma coisa que tem faltado nos crentes é a paciência. A paciência é algo que muito crente não tem. Deus fala para Estéreo: tu vai ser mãe de filho. E ela começa, depois do primeiro ano que a promessa não se cumpriu ainda, ela começa a murmurar. Eu vejo quando Deus fala para alguém: farei de você um grande empresário, e não acontece isso no primeiro ano, ele começa a murmurar. As igrejas estão vazias hoje, bancos vazios, porque crentes não souberam esperar no Senhor. A esperança, ela vai fazer que o fator fé cresça na sua vida, porque a esperança é aquilo que nos mantém de olhos abertos para o nosso milagre. Aleluia. Ora, a fé é o firme fundamento. Se você olhar no 6º livro da Bíblia, Josué ali, ele é lançado diante de uma grande batalha. Josué ali, coloca-se um desafio diante dele, e Josué teve que ter esperança, ele teve que saber esperar, ele teve que saber o momento certo. Deus falou com ele: Josué, vai e rodeia as muralhas, que eu farei um grande milagre. Você vai ver que eu colocarei essas muralhas por terra. E Josué começa a rodear aquela muralha. Vai o primeiro dia, tudo vai bem. Vai o segundo dia e tudo vai bem. Vai o terceiro dia, e por cada dia que ele ia era 7 vezes que rodeava a muralha. Eu posso entender aqui que ao terceiro dia começou a levantar aqueles soldados murmuradores, aqueles soldados que não creem no milagre, aqueles soldados que duvidam da palavra do Senhor. É assim no meio da igreja, quando Deus te faz uma promessa e o tempo vai passando, começa a levantar soldados fracos do seu lado e começam a querer desanimar a sua fé, começam a dizer para você: o pastor não disse que ia acontecer, Deus não usou o pastor, cadê o milagre? Cadê o homem de Deus? Não me empreste o seu ouvido. Josué não parou diante das murmurações, Josué não parou diante dos problemas, mas ele manteve a sua cabeça erguida, e ele disse: se Deus disse que é 7 dias, eu vou rodear pelo 7º dia, e o milagre vai acontecer. Sempre vai levantar aqueles incrédulos do seu lado. Desse jeito, aleluia. E por incrível que pareça, a maioria deles levanta dentro da igreja. É verdade. Desse jeito. Ele não consegue ver Deus trazer uma palavra para a sua vida. Ele vive de inveja. Ele não consegue acreditar no seu milagre. Presta atenção aqui, olha para mim aqui.
Ninguém tem que acreditar no seu milagre. Quem tem que acreditar é você mesmo. Porque só você sabe o tanto que você precisa. Aleluia. Só você sabe o tanto que você precisa deste milagre. Só você conhece as noites que você passou em branco. Não deixa o mensageiro do inferno querer apagar a chama de Deus que está dentro de você. Espera com paciência no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. O que é isso, Josué? Tu enlouqueceu. O inimigo nunca vai acreditar que você vai até o fim. Josué, quando estava rodeando aqueles soldados lá em cima, olharam para Josué, talvez cuspiam, talvez jogavam algumas coisas nele e falaram: olha lá os loucos, estão pensando que as pegadas deles é capaz de causar aqui um terremoto. Começava a zombar de Josué, talvez: vocês estão loucos, o que vocês estão pensando que vocês estão fazendo aí embaixo? Nós estamos por cima. Olha aqui, meu amado, sempre o inimigo da sua alma, ele vai pensar que está te olhando por cima, mas na realidade ele está debaixo dos seus pés. Não deixa a posição geográfica enganar a sua mente, porque aquele que está em Deus está escondido nas mãos de Deus, e Deus está acima do céu. Olha só, Josué, o que está fazendo, rapaz? Olha só, vem cá para você ver, rei. Olha que maluquice, estão rodeando aqui. Não tem arma, não tem vulcão, não tem nada. A única coisa que eles têm são trombetas. A única coisa que eles têm tem chofar. Olha, o que eles vão fazer? Josué está falando assim na mente dele: espera que vocês vão ver o milagre. Espera que vocês vão ver o milagre. Hoje vocês estão rindo, mas vocês ao 7º dia, vocês vão chorar. Hoje vocês estão rindo. Olha aqui, presta atenção, crente. Talvez o diabo hoje pode estar rindo da situação que você está vivendo, mas se você permanecer de pé, é que cantou: quem te viu passar na prova e o quê? Não te ajudou? Quando tu vê você aonde? Na bênção vão fazer o quê? Se arrepender. Vão se arrepender. Eles vão estar aonde? Na plateia. E você vai estar aonde? Você está entendendo, crente? Olha aqui, meu amado, Deus, quando Ele exalta é a cabeça. Ele te põe em lugares altos. Deus, quando resolve exaltar Josué pela sua fidelidade a Moisés, Ele se assenta em lugares altos. No 7º dia, quando tudo acontece, aí rodearam, não aconteceu nada. Aí talvez aqueles covardes que estavam junto com Josué falaram assim: nos fez cansar à toa. Olha o que tu fizeste, Josué. Ainda bem que ele estava acostumado, que ele andou do lado de Moisés, né? Deus treinou ele bem antes. Aí Josué fala assim: não, mas tem algo de Deus aí que não terminou. Você tem que prestar atenção no que Deus fala com você. É verdade, é verdade. Quando alguém me entrega uma profecia, eu calo minha boca e só ouço. Eu não falo em línguas, eu fico quietinho. Porque eu tenho que entender mistério por mistério, para quando eu tiver que fazer, eu não esquecer de nada. Aí Josué falou assim: agora vamos colocar todo mundo em frente a esse muro aqui. Traga aí as trombetas, traga todo mundo. E eu vou contar até 3. Quando eu contar até 3, vocês vão dar um grito e um brado de vitória. E vocês vão ver o que vai acontecer. O que significa isso, meu amado? Você, para o seu milagre, você tem que esperar até o último segundo. Você tem que usar até o último fôlego para você alcançar aquilo que você quer. Tem milagres que nos provam ao máximo. Tem milagres que nos provam até o último dia. Josué colocou o povo todo preparado e falou assim: agora é com vocês. Até você, o incrédulo, como é que o pastor fala? Maracujá de gaveta. Até você vai ter que gritar agora. Quando Deus for te exaltar, Ele vai usar aquele que foi contra você. Ele vai ter que trazer comida na sua mesa. Quando eles gritam, a palavra de Deus fala que as muralhas, elas não se demoliram, elas foram engolidas para dentro da terra. Foi a primeira implosão criada na face da terra. Quem implode esses prédios aí falando que é nova tecnologia? Não. Josué usou isso lá no Antigo Testamento. A palavra diz que o muro, ele foi engolido para dentro da terra. E Josué entrou com aquele povo e o que sobrou foi caindo a espada. Olha aqui, crente, quando você alcançar o seu milagre, ainda tem inimigos para você derrubar. Não guarda a sua espada.
assim, você não vai conseguir. Sabe o que ele chega e faz? Vamos ver quanto tempo vai durar. Aí você fala para ele assim: enquanto meu Deus for Deus e eu for fiel a Ele, o meu milagre persiste nessa terra. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você tem esperado? Tem gente que anda na rua esperando uma deportação. Tem gente que anda na rua esperando a polícia pará-lo. Irmãos. Tem gente que anda na rua esperando alguma coisa de mal acontecer. Se você crê que você tem fé para o seu Deus te guardar, você anda na rua de cabeça erguida. Você dirige o seu carro como documentado. Porque você tem que ter convicção no Deus que você serve. Ou seu Deus te protege, ou ele não te protege. Ou seu Deus é coronel, ou ele não é coronel. Ou seu Deus é Deus de batalhas, ou ele não é Deus de batalhas. Em quem você tem crido? Tem crente, irmãos, que ele dirige olhando para o espelho com medo da polícia, coisa do diabo que põe na mente e ele bate o carro na frente. Tem um ditado que diz aí: o mente parada, oficina do diabo. Coisa correta, sabe por quê? Porque o diabo primeiro ele quer atacar sua mente. A primeira coisa que o diabo vai querer enfraquecer não é o seu coração, é a sua mente. Porque ele sabe que ele mexendo com a sua mente, ele destrói o seu corpo e atinge o seu coração. Se você olhar para a vida aí daquela mulher sunamita ali no livro de 2 Reis, capítulo número 4, você vai ver que ela não podia ter filhos, mas de repente aparece um profeta e ela com visão espiritual. Preste bastante atenção nisso aqui. Ela com visão espiritual, ela fala assim: ali lá vai um santo homem de Deus. O crente que anda de fé em fé, ele tem visão de Deus. Ele sabe quem é de Deus e quem não é de Deus. É verdade. Aleluia. É desse jeito, aleluia. Eita, glória a Deus. Tem muito crente que foi deportado. Tem muito crente que está fora da igreja. Tem muito crente que está decepcionado. Sabe por quê? Porque ele não tinha visão. Entregaram uma palavra para ele e ele se decepcionou e culpou a Deus e saiu da casa do Pai. Está falando aqui nessa noite. O Sunamita, quando bateu os olhos naquele homem, falou assim: ali lá vai um santo homem de Deus. E Sunamita, quando ela traz aquele homem para sua casa, ela não queria nada em troca dele. Sunamita, ela queria simplesmente honrar o homem de Deus. Só que o homem de Deus, quando ele é honrado, escuta isso aqui, igreja, escuta isso aqui. O homem de Deus, quando ele é honrado, a palavra dele, mesmo que não tenha vindo da parte do Pai, ela se cumpre. Aleluia. Vou provar para você. 2 Reis, capítulo número 4, 12º livro da Bíblia. 2 Reis, capítulo número 4, você vai passar para trás de Crônicas. Crônicas, capítulo 4. Diz assim, vamos ver aqui a partir do verso 12. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera, disse-lhe, eis que tu nos tem o quê? Tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? Quem disse aqui? Então disse o profeta. A Bíblia não diz que Deus tomou o profeta e falou para ele dizer a ela.
O profeta se sentiu tão bem com aquela recepção que ele disse: eu não posso sair desta casa sem abençoar a vida desta mulher. Você está entendendo isso aqui, igreja? Você está entendendo isso aqui? Eu vou trazer isso aqui para o âmbito espiritual para você. Como você tem tratado o seu Jesus? Como que você tem tratado o seu irmão? Como que você tem tratado o profeta da casa do Senhor? Você tem atraído a bênção dele? E a palavra do Senhor diz assim, vamos lá, vou provar para você que tem Bíblia nisso aqui. E Geazi disse: ora, ela não tem filhos e seu marido é velho, pelo que disse ele. Não foi Deus que disse, foi ele. O profeta, quando ele é de Deus, há poder na palavra dele, porque ele é um homem cheio de fé. Aleluia! Ele é um homem cheio de fé. Ele olha para a mulher e fala: filha, tu está grávida. Ela fala: não estou vendo. Hebreus 11, verso 1, filha, você não precisa ver, só espera. Você não precisa ver, só espera que vai acontecer no tempo determinado por Deus. Vamos lá, olha aqui. E diz assim: pelo que disse ele, chama, e chamando-a ele, ela se pôs à porta. E diz, e ele disse. Não tem esse é maiúsculo. Se fosse maiúsculo era Deus que estava falando. Preste atenção nas letras maiúsculas da Bíblia. Temos que ser detalhistas quando lemos a palavra. E ele disse. Não foi Deus que tomou, e ele disse. Não foi o Espírito que tomou. A Bíblia diz que ele disse, olha aqui, a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Olha aqui, meu amado, o homem de Deus, quando lança uma palavra para a sua vida, mesmo que a sua fé seja pequena, ela vai crescer dentro do seu útero, porque Deus tem compromisso com a palavra do servo e do profeta. Glorificado é teu nome. Minta para mim. Não minta para mim. Olha só, o meu marido já é velho. Aí ele fala assim: filha, simplesmente espera, porque é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que se não veem. Você não está vendo uma barriga, mas eu sou homem de Deus o suficiente para ver uma gravidez na sua vida. Aleluia! Meu Deus, aleluia! Pastor, porque você não conhece a minha vida? Você não sabe a situação que eu vivo. A Bíblia, quando me disse assim, que no mundo tereis aflições, ele disse para mim e para você: a aflição que você sofre é do mesmo tamanho que eu carrego. Aleluia! A aflição que você sofre é do mesmo tamanho que o pastor carrega. Porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Não disse para os membros da igreja: no mundo vocês terão aflições e os pastores terão diferente. E os profetas, não, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A esperança, ela causa em nós um bom ânimo. Ou seja, a esperança, ela renova a sua fé. Olha aqui, meu amado, eu disse lá na igreja isso e vou dizer para você: a perseguição é um veículo que vai levar você para o sucesso. Para que se haja um filho no milagre, tem que haver uma mulher estéril. Para que se haja a cura de um canceroso, tem que existir um canceroso. Você está entendendo? Esse problema era necessário na sua vida para que Deus pudesse operar um milagre na sua casa. Não murmura. Glorificado é teu nome. Não murmura. Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu meu clamor. O que é esperar com paciência? A Bíblia diz que você entra para o seu quarto, fecha a porta do seu quarto e fala com seu Deus em segredo. Isso é ter paciência, é ter diálogo com o Pai. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia! Laudo médico. Câncer no útero. Meu Deus. É Deus. Você viu o que aconteceu? Acabou tudo na minha vida. O que foi?
Detectaram um câncer. Meu Deus. Liga o telefone. Liga para o outro. E Deus está lá em cima. Por que você não foi para casa? Por que você não abriu a porta do seu quarto? Por que você não se ajoelhou e falou direto comigo? Você tinha que contar para mim primeiro. Conta para mim os seus problemas. E nós contamos para o homem. Nós contamos para o fofoqueiro. Muitas das vezes você fala para alguém que você está com um probleminha e ele traz maldição espalhando que você está amaldiçoado, que você está cheio de doença. Conta para Deus, porque Ele está esperando ouvir da sua parte. Que maravilha! Você lembra de Moisés? Êxodo. Diz assim a palavra do Senhor lá que o povo perdeu a esperança, não via mais a libertação, não conseguia mais ver a prova daquilo que era para existir. E a Bíblia diz que o povo começa a murmurar. Moisés, tu nos trouxe aqui para morrer aqui. Olha aqui, Moisés, atrás está Faraó, está vendo aquela poeira? Aquela poeira lá é Faraó que está vindo. Olha aqui, Moisés, está vendo aqui na frente? Isso aqui é um mar onde muitos de nós, se tentarmos abraço, iríamos morrer afogados. Moisés, olha dos lados. Você está vendo essas montanhas? Nós não somos capazes de escalar essas montanhas antes que eles nos apanhem. Olha aqui, meu amado, o crente que não tem fé, ele põe defeito em tudo. O crente que não tem fé, ele murmura de tudo. O crente que não crê, ele faz de um problema a qual Deus já viu avisado, queria passar por ele o fim da sua vida. Deus um dia disse para você que você passaria por problemas, não disse? Então por que você murmura? Por que você reclama? Moisés, então o que ele faz? Moisés não vai falar com ninguém. Moisés não fala com Josué. Moisés não fala com Caleb. Você sabe o que Moisés fala? Fala com o povo, fica aí. Fica aí, porque eu vou no meu quarto, fechar a minha porta e ter um particular com o meu Deus. O povo estava tudo curioso. O que Moisés está querendo? Eu acho que Moisés vai fugir enquanto ele mata cada um de nós aqui. O crente covarde sempre acha que ele vai morrer sozinho. Então o que Moisés faz? Moisés vai e começa a falar com Deus. Moisés fala, olha aqui, Senhor, o que eu faço agora? E Deus vai dar um puxão de orelha em Moisés. Moisés, não escuta os murmuradores não, que estão tampando os seus ouvidos de fé. Eu disse para você lá no início do capítulo que eu iria endurecer o coração de Faraó e ele iria atrás de você. Para que você parou, Moisés? O mar está muito bom comendo peixe. O problema é que tem crente, pastor, que gosta de milagre pequeno. Ele se acostuma com pouca coisa. Se eu tiver minha carteira, tá bom. Se eu tiver um employee autorizante, tá bom. Se eu tiver uma carteira lá de Washington, tá bom. Não se contenta na frente do mar não, porque Deus tem uma cidade santa preparada para a sua vida. O murmurador, ele começa a nos enfraquecer. E o murmurador começou a enfraquecer Moisés, e Deus dá um puxão de orelha em Moisés. Moisés, por que clamas a mim? Eita Jesus, aleluia. Eita glória. Deus usa um pastor para falar com você. Acontece e você começa a se descabelar. Aí Deus fala, por que clamas a mim? Eu disse para você que é para baixar, não é para separar. O problema é que tem um crente, quando vê o mar, ele para. Duas coisas acontecem quando o crente tem água na frente dele. Duas coisas acontecem quando o crente tem um mar espiritual na frente dele. Ou ele tem que se abrir ou você passa por cima. Mas isso é para quem vive do firme fundamento das coisas que se esperam. Porque quando o povo olha para o mar, eles veem o quê? Afogamento. Quando Moisés olha, ele fala assim, estou vendo agora um grande livramento, onde Faraó vai deixar de existir na face da terra. A Bíblia diz que nunca mais se ouviu falar de Faraó e seus cavaleiros. Você está entendendo isso aqui, igreja? Deus vai riscar da face da terra aqueles que te perseguem, os seus inimigos. Isaías 64, verso 4 diz, Deus trabalha por você. Aleluia. Isaías 64, 4 diz, Deus trabalha por você. Pastor, eu não consigo entender isso aqui. Glória a Deus. Peraí, eu sou empregado, eu sou um funcionário, o patrão é ele. E a Bíblia diz que o patrão trabalha em favor do funcionário.
Meu Deus. Você está entendendo, igreja? O Deus a quem você serve, a única coisa que Ele pede de você é adoração e fidelidade. Aleluia. E em troca disso, Ele sai do trono de glória para trabalhar em seu favor. Glória a Deus, meu Deus, Jesus, aleluia. Eita glória. Ele desce do seu trono de majestade para se fazer funcionário seu. Ele trabalha em seu favor. Aleluia. Isaías capítulo 43, verso 13 diz assim: operando eu, quem impedirá? Yes. Operando eu, Glória a Deus. quem impedirá? Você nunca vai ver um judeu usando essa palavra, eu sou. É verdade. Porque essa palavra é única e exclusivamente de Deus. É verdade. Quando a Bíblia diz operando eu, está falando da pessoa de Deus. É verdade. Você entende isso aqui, igreja? Eu estava dizendo lá na igreja ontem no culto de ensino, falando sobre temor e tremor, algo que está faltando dentro da igreja, ensinando sobre isso. E eu disse o tamanho do seu Deus. Se o sol ele se mover para a terra, ele queima toda a terra. É verdade. Porque o sol ele é quantas vezes maior que a terra? Hã? Milhões de vezes. Por isso que ele tem que manter distância. E todos os outros planetas estão em volta dele. É verdade. Olha o tamanho do seu Deus. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Quando o sol do inferno se levanta contra você, Deus pega a pontinha do seu dedo e molha na sua língua, vai no sol e apaga ele. Meu. A pontinha do dedo do nosso Deus é capaz de apagar o sol. Meu Deus, aleluia. Você está entendendo, igreja? Eita glória. Quem é o diabo para dizer que ele é poderoso contra aquilo que Deus falou na sua vida? A campanha aqui é de milagres, não é, pastor? Creia que Deus é capaz de operar um milagre na sua vida. Deus não vai operar se você não crê, porque a minha Bíblia diz que Jesus entrou em certa cidade e só não operou milagre porque não havia fé naquela cidade. O povo não acreditava na palavra. Aleluia. Você tem que acreditar que Deus ele é capaz. Deus ele é grande o suficiente para pegar todos os inimigos da igreja na face da terra. É verdade. Eu não estou dizendo somente desta igreja, estou dizendo da igreja de Uba, desta igreja, da igreja no Japão, da igreja na Inglaterra, da igreja na China, da igreja na face da terra. Deus ele é capaz de pegar todos os nossos inimigos e somente com uma das suas mãos massacrá-los. Meu Deus. Só que Deus não vai fazer isso. Eu creio, meu Deus. Porque Ele disse que no mundo tereis aflições. Glória a Deus. Eu aprendo com essa palavra que a aflição é aquilo que te coloca mais perto do seu Deus. É verdade, Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Me cansei, pastor, de pessoas que sobem no púlpito e dizem: aceita Jesus que a sua vida vai mudar. Vai mudar mesmo. Se você enriqueceu ilicitamente, você vai perder tudo. É verdade. Eita glória. Vai mudar mesmo. Se você nunca teve problema, você vai começar a ter. Vai mudar mesmo. Se você nunca teve dificuldade, você vai passar a ter. Porque a Bíblia fala que ser crente não é para frouxo, não. É somente para quem é macho. Yes, aleluia. Tem um evangelho barato aí que é oba-oba, que você aceita Jesus e a sua vida vai ser um mar de rosa. Não, porque a Bíblia diz que quando você aceita Cristo, você começa a lutar contra o inimigo das nossas almas, aquele que é príncipe dessa terra. Mas a Bíblia diz que se você esperar com paciência, crendo no seu milagre, Ele vai te socorrer. Oh, glória a Deus, aleluia. Você lembra de Jesus ali na cruz? De um lado Dimas, de um outro aquele outro homem. De um lado um assassino, de outro lado um ladrão. De um lado um fala: tira-nos daqui se você é mesmo filho de Deus. Meu Deus. Do outro lado
O outro fala, rapaz, nós merecemos essa cruz, mas ele não. É verdade, Senhor. Eu quero perguntar para você nessa noite, de qual lado da cruz que você está? Meu Deus. Do lado que só quer o milagre, tira-nos daqui? Ou do lado que aceita a cruz, se coloca na posição de pecador e fala, faça a sua vontade, porque tu és santo, mas eu não. O condutor do milagre é o reconhecimento que nós precisamos de Deus. Não é Deus que precisa de nós. É verdade. Eu vou parar por aqui. Glória. Eu vou respeitar o horário, porque eu sei que muitas mães têm que colocar os seus filhos para a escola. Aleluia, Jesus. Mas eu quero dizer que Deus tem um milagre para a sua vida. Eu quero dizer que Deus tem uma porta que Ele abre para a sua vida nessa noite. É verdade. Pastor, até um tempo atrás eu pensava que Deus tinha a chave da porta. É verdade. Só que eu descobri que a chave está na nossa mão. É verdade. Glória a Deus. Qual que é a chave, pastor? É a fé. É verdade. Quem coloca a chave no buraco da fechadura é você. Não espera Deus fazer isso, não. Meu Deus. Deus retira os inimigos da porta para você chegar até ela e abrir e passar por ela. Agora, quando você passar, você tranca para que os inimigos não entrem atrás de você. O problema é que tem crente, quando recebe o milagre, ele deixa a porta aberta, conta para todo mundo, escancar a porta, e aí os invejosos começam a invejar o seu milagre. É Glória a verdade. Deus. É verdade, Senhor Jesus. Temos invejosos, fogo no mulambo dele. Pastor, quando Deus começar a te exaltar, não conta com muitos pastores, não. É verdade. Porque eles vão querer fechar sua porta. Meu Deus do céu, misericórdia. Queima ele. Eles vão querer fechar sua porta. Ah, meu Deus. Quando você está começando, ninguém quer te ajudar. Quando você está começando, você é um pastorzinho. É verdade. Quando você está começando, você não é nada nos olhos dele. Mas quando Deus te exalta, eles vêm bater nas suas costas. É verdade. Eles vêm querer te elogiar, não aceita elogio de fariseu. É verdade. Queima ele, Jesus. Exatamente. É verdade. É esses mesmos fariseus. Aleluia. Isso é profético para a sua vida. Fala, deixa Deus falar. Isso é profético Aleluia. porque ninguém acreditava nesse homem. Deixou abandonado. É verdade. Vai morrer no nada. É verdade. Quando precisou, ninguém estendeu a mão. É verdade. Agora, quando Deus exaltar, vão querer andar com Josué. É verdade. Meu Deus, aleluia. É verdade. De um lado de Josué, Deus levanta um Caleb. É E verdade. Deus vai levantar um para andar do seu lado. Glória a Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aquela irmã lá de trás que louvou aqui, aquela de óculos, como é que é o nome dela? Cristina. Cristina. Fica de pé, filha. Aleluia. Meu Deus. Antes de você louvar, Deus me mostrou o hino que você ia louvar. E quando você subiu aqui em cima, Deus falava que você louvava para você mesmo. Meu Deus. Por trás desses olhos tem um choro. Meu E Deus. por trás desse choro tem um pranto. Por trás deste pranto tem um desespero. Somente você sabe disso, filha. Você, quando louvava, você louvava para o seu íntimo. Olha aqui, filha, quem chora para Deus tem resposta, tá? Quem chora para Deus tem resposta. Tu não nasceu para ser humilhada, tu não nasceu para ser esquecida. Deus vai honrar você, filha. Tu és serva de Deus, permaneça. Deus fala, me busca pela madrugada, filha, que Deus vai honrar a sua cabeça. Deus começa a trabalhar no meio da sua casa. Eu vejo Deus desmaçando papéis que estavam amassados. Eu vejo Deus fazendo um milagre tal na sua vida que os seus vizinhos não vão acreditar. Eita glória. Quando você cantava aqui, eu via você de joelhos chorando, em prantos, em lágrimas, em gritos. É assim ou não é, filha? Vem aqui à frente com a permissão do pastor, por favor. Labanda sukenebekam alabashai. Vou pedir a pastora Sandra, por favor.